Olá, está começando mais um Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Dando sequência à série As Consolações da Filosofia e Consolações da Filosofia Espírita, hoje falaremos sobre Sócrates, filósofo grego do século V a.C., conhecido como o pai da moral e da ética, e considerado por Allan Kardec como precursor do cristianismo e do espiritismo. Faremos destaque para uma questão bastante atual, a impopularidade. Teria Sócrates sido impopular em seu tempo? Por quê? Em que bases se assenta o conceito de impopularidade de uma forma geral? E a doutrina espírita? Ela pode nos indicar caminhos para a análise dessas questões? Isso tudo veremos a partir de agora, com as considerações sempre muito apropriadas da professora Sônia Teodoro da Silva, fundadora do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas. Olá, Márcia. Olá aos telespectadores, olá aos internautas que frequentam o nosso programa Filosofando, bem como aos programas da TV do Mundo Maior. Nós sempre costumamos lembrar a todos de que o conteúdo mais aprofundado do nosso programa se encontra no site filosofiaespírita.org, bem como os programas anteriores da temporada anterior, que poderão ser acessados através do canal do YouTube da TV Mundo Maior. Muito bem, Sócrates deixou para nós uma herança extraordinária, né, Márcia? Então, nós sabemos, né, professora, que ele sempre teve uma vida pautada na simplicidade de costumes. Isso. E na observação do outro, que ele julgava ter necessidade de autoconhecimento. E ele se propôs a estimular, né, esse conhecimento que ele chamou de inato. Poderia falar um pouquinho mais sobre a vida de Sócrates, a pedagogia socrática? Em todos os diálogos que Platão registra da convivência dele com as pessoas que estavam ao seu lado, os seus discípulos, bem como aqueles que ele procurava ensinar, um preceito moral estava sempre subjacente a tudo aquilo que ele pudesse dizer. Ele indicava caminhos para que a pessoa saísse do senso comum, ou seja, da interpretação apenas vulgar do cotidiano, para um aprofundamento mais detalhado do que a vida possa nos ensinar, não é? E bem como as visões de mundo que ele próprio tinha e que ele gostava de passar às pessoas. Então, nessa condução que ele fazia nesses diálogos que ele entabulava com essas pessoas, sem dúvida nenhuma que, em muitos momentos, Sócrates induzia ao conhecimento mais aprofundado de tudo o que nos cercava. No diálogo com o juiz, ele buscava descobrir o que era o verdadeiro sentido do direito. No diálogo com o general, ele procurava discutir mais aprofundadamente o conceito de coragem. Então, onde estava a coragem, onde estava o direito de uma pessoa conviver harmonicamente ou não. Uma pessoa poderia ser julgada pelo fato de pensar de uma maneira ou de outra, o soldado poderia ser julgado também por agir dessa ou daquela forma, numa ambiência de guerra, por exemplo, né? Então, induzindo as pessoas a pensarem, a refletirem muito mais do que o comum dos mortais poderia fazer no seu tempo. E ele dialogava com todas as classes sociais, não fazia Sim. distinção, né? Isso, exatamente. E sempre se apresentava de uma maneira muito simples, né? Que fez com que muita gente tivesse assim preconceitos em relação a ele, né? Descalço, naquelas vestes mais rudes, né? Exatamente. O fato dele conversar com todas as pessoas está nas circunstâncias ou no local que ele escolhia justamente para isso, que era a Ágora, que era uma praça pública onde os gregos transitavam. Então ele chamava as pessoas para conversar, fazer perguntas para elas, não é?
para que elas se colocassem perante determinados momentos da sua vida. Então, dessa forma, ele ia conduzindo, né, todas elas a um preceito moral, a um conhecimento mais aprofundado das suas crenças, né, a validade dessas crenças ou não. Esse é o método da maiêutica, né? Exatamente. Maiêutica, ele, assim como a sua mãe era parteira, né, ele também fazia o parto das ideias, né? Então, ele buscava o conteúdo mais aprofundado das ideias explanadas pelas pessoas, fazer com que elas tirassem de si mesmas os conceitos mais acertados a respeito de um assunto ou de outro. E a ágora era um espaço absolutamente propício para isso. Muito mais tarde, quando Jesus vai conversar com o público, com o povo à sua volta, ele vai se utilizar do mesmo método, né? Aí isso poderia nos levar à seguinte reflexão: será que hoje seria possível isso? Hoje o tempo está um pouco diferente, né? As coisas mudaram muito, o progresso fez com que as pessoas se distanciassem um pouco mais. Mas nada impede de que no nosso círculo de ação nós entabulemos esse sistema, essa conversa, esse tipo de conversa com as pessoas que nos cercam, né? Com certeza. Sabemos também que na época em que Sócrates viveu, na cidade de Atenas, né, importantes questões políticas, jurídicas, eram decididas através do voto da maioria. Isso. Eles consideravam que o que a maioria votasse, né, corresponderia à verdade. Eles estariam certos, professora? Realmente a opinião da maioria corresponde à verdade? Nem sempre, né, Márcia? Muitas vezes a verdade está com uma pessoa que abre mão do senso comum, ou seja, da opinião generalizada, para abordar um determinado tema específico com mais profundidade. Se ela não for ao encontro desse senso comum, dessas ideias vigentes no entorno de todas as pessoas, sem dúvida nenhuma que ela vai cair na impopularidade, né? A impopularidade está profundamente ligada ao fato de que muitas vezes, quando defendemos uma ideia, essa ideia não está de acordo com a maioria, né? E temos que ver a questão também de como esses jurados se comportavam, que conhecimento eles tinham da causa que eles estavam ali para julgar, né? Tudo isso encaminhava para uma resposta incorreta através da votação, né? Quando você fala sobre jurados, nós nos lembramos do julgamento do próprio Sócrates, né? Então, ele foi vítima da própria impopularidade. Por quê? Porque as crenças que ele tinha não eram as mesmas crenças que as pessoas tinham. Então, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Antes de mais nada, eu queria pontuar que uma afirmativa correta é aquela que não dá margem a ser racionalmente contestada. Todas as vezes que nós temos uma opinião formada, se ela vai ao encontro do senso comum, isso é um consenso, né? Mas, ao mesmo tempo, esse consenso pode não estar validando a verdade, por exemplo, né? Então, se uma afirmativa é aquela correta, é aquela que dá margem a ser racionalmente contestada, então ela não é verdadeira. E era isso que Sócrates fazia quando ele perguntava. Então, todas as afirmações que as pessoas davam para ele, as informações inclusive, se ele tinha como contestar, então as pessoas não estavam portando a verdade acerca daquele conceito. Quer dizer que a verdade é incontestável. É incontestável, sem dúvida nenhuma. Bem, né? No próximo bloco nós veremos um pouquinho mais, falaremos um pouquinho mais sobre o julgamento de Sócrates. Não saia daí, voltamos já.